Bonitão e bonitona, episódio novo do nosso podcast, o Pod Asfalto, começando para vocês. E hoje o assunto traz aqui um especialista que entende tudo de carro, além também de ser jornalista automotivo. A gente vai falar sobre os cuidados da revisão aí para pegar a estrada e também, obviamente, sobre valorização dos seminovos, usados. Vamos falar tudo sobre mecânica com ele. Meu amigo Dudu Mazei, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Já estou aí. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Mercado automotivo, quantos anos já no mercado automotivo você está? Rapaz, vamos fazer as contas certinhas. Desde 84. Sem revelar a idade. Desde 84. Tem tempo, ainda vai Tem para tempo. 31 anos, né? 41. 41 anos. Eu era menino pequeno. 41. Entende tudo de carro. Quase. Du, para a gente começar, final de ano está chegando. Você como um mecânico, quais dicas aí importantes para quem vai pegar a estrada no sentido de fazer uma revisão preventiva, né? Que é válido, né? Nesse momento. Por exemplo, eu fui viajar agora no final de semana, esqueci de conferir a água do limpador. Peguei chuva na estrada, passei a faz uma falta danada, não faz? Demais da conta. Porque o que faz falta não é a água. Se estiver chovendo, já tem água. Sim. Mas um sabãozinho, um shampoo exatamente, para dar uma limpada. Ajuda a desengordurar o vidro. E aí vai. O que você perguntou mesmo? Principais itens aí para a pessoa se preparar. Eu fiquei preocupado. O que você passou nessa vendo? viagem? Olha só, na verdade, já era para o carro estar revisado. Sim. Dezembro já está aí. A gente aconselha, eu aconselho na minha oficina, o cliente a fazer a revisão 1 mês, 2 meses antes da viagem. Se faltar alguma peça, se tiver que experimentar, fazer algum ajuste, por exemplo, no freio de mão e etc., ele vai ter tempo de corrigir. Então, quem está querendo fazer revisão para viajar, vai ficar apertado, porque as oficinas ficam lotadas, as peças somem do mercado, demoram a aparecer, o giro, né, do estoque, sim, as entregas demoram, fica tudo mais demorado. O ideal é que isso tivesse sido feito com antecedência, antes. Né? Mas tá bom. Talvez seja a sua próxima pergunta. E quem já fez a revisão e vai colocar o carro na estrada? Conferir esses pequenos detalhes. O step está calibrado, está com a pressão bonitinha, sim, tem macaco, chave de roda, triângulo. Se tiver com o extintor e está em dia, se não tiver, beleza. A lei não exige mais o uso do extintor. Mas se você tiver, ele tem que estar em dia. A lei não precisa mais ter o extintor? Não precisa. Mas se ele tiver, ele tem que estar com a validade, tudo certo. Mas é bom que tenha, né? Uma emergência pode acontecer, até um socorro a uma terceira pessoa. Posso te falar? Posso, não posso? Eu já salvei 5 na rua. Aí sabe o que eu faço? Eu já ando com um extintor de 5 quilos no carro. Nossa Senhora. Eu mando, o cara me deu de presente, uma empresa me deu o extintor, eu paguei a carga, então todo o carro meu eu ando com 5 quilos, já dá para fazer, não ter problema, já dá para salvar. Além do extintor, macaco, chave de roda, triângulo, né, as ferramentas mínimas, o manual é importante, levar o manual no porta-luvas. Se queimar o fusível do limpador, você sabe qual que é? Não vai saber. Se não tiver o manual. Então, aí, mas eu não sei nem mexer nisso, mas se você parar em algum lugar e alguém quiser te ajudar, imagina a dificuldade. Uma lanterna, um power bank para carregar o seu celular, já tem power bank com compressor, com tanto recurso. Eu tô todo errado, porque teve outro item meu que não estava checado também. O farol baixo do meu carro, um lado estava queimado. E eu não Isso vi. Aí tem que fazer bem antes de viajar. 2 dias antes. Confere tudo. Todas básico, as luzes, né? Palhetas. Isso o carro estando revisado. Sim. Porque lâmpada queima de uma hora para outra. Sim. E se queimar justo na hora que você estiver saindo, já vai atrapalhar. Verdade. Demais da conta. Quais itens você julga que é obrigatório aí nesse processo? Não pode faltar de jeito nenhum. O mínimo do mínimo. O manual, as ferramentas obrigatórias do carro, o step em boas condições, os pneus. Tem gente que só passa assim, olha, não, vira o jogo do pneu dianteiro. Dá uma olhada para dar uma olhada por dentro, porque dá nada para gastar por dentro e a pessoa só olha por fora. Palheta do limpador, a gente fala muito disso, mas à noite, ou mesmo de dia, com a palheta não limpando, ela espalha sujeira ao invés de limpar. Faróis regulados, ajustados, isso é muito importante. E o mínimo do mínimo, você quer ver uma coisa que atrapalha pra caramba? Um parasol que não para quieto no lugar dele. Fica descendo toda hora.
Imagina você viajar 2, 3 horas toda hora mexendo aqui. Desconfortável. Uma coisinha pequena pode ser um tormento na viagem. Muita gente confunde revisão preventiva com revisão corretiva, né? Qual a diferença disso? Vamos explicar para o pessoal entender bem essa diferença. Primeira coisa, no bolso. A preventiva, você vai conferir aqueles itens de acordo com o tempo, com a quilometragem e com o histórico de manutenção do carro. A gente vai falar em histórico várias vezes aqui. Histórico de manutenção. Sim. Corretiva é aquela, quebrou, você vai e arruma. Você deixou de fazer... E aí vai ser mais caro. Vai por quê? Se você deixar de trocar um filtro de combustível, a probabilidade de estragar o sistema de alimentação, a bomba de combustível, no meio da estrada, é muito maior. Você está provocando esse defeito. A manutenção, a troca dessa bomba, vamos falar de um valor baixo, de R$800 mão de obra, peça de 400 a 800 reais. O filtro custa 40. Então, se você tivesse feito essa troca, você teria evitado, provavelmente, a substituição desse conjunto da bomba de combustível. E um gasto bem superior, né? Pastilha de freio. Se você trocar antes dela acabar, tem carro que tem sensor eletrônico, acende a luz do painel, o aviso do painel. Tem carro que tem um sensor metálico, uma chapinha, que encosta no disco de freio antes da pastilha acabar. Faz um ruído estridente para te chamar a atenção e falar: já passou da hora. Vamos trocar essa pastilha? Aí você larga para lá. A pastilha fica ferro com ferro. Aí você fala assim: então vai acabar com o disco. Às vezes acaba com o carro, porque ele não vai frear. Sim. Ferro com ferro. Então, o ideal, procurar sempre fazer a revisão preventiva. Tem muita gente que pensa: mas a revisão preventiva, você acaba achando coisa para fazer no carro. Ué, beleza. Se não tiver nada, o gasto... Sim. E outra coisa, a revisão preventiva... E é bom que ache mesmo, né? Que é justamente para você... Exatamente. E a revisão preventiva, pensa bem, ela é programada. Você programou e fez. Você programou o tempo do que o carro vai ficar na oficina. Sim. Você não vai ficar me ligando toda hora perguntando se está pronto. O bolso está preparado. E você vai falar: poxa, eu vou fazer essa revisão agora, vou viajar mês que vem. Olha que maravilha. Freio tudo já sentado, resolvido. Não é muito melhor? Com certeza, sem sombra de dúvida. E o que o pessoal mais negligencia aí na hora dessa revisão, que você acha? Tudo. De um modo geral é tudo, né? Tudo. Você vê carro que roda com a mesma bateria 3, 4 anos. De uma hora para outra, ela desiste de viver e te deixa na mão. Tem carro muito eletrônico, muito moderno, muito novo, que ele para na rua, você não consegue fazer nada, ele trava o freio, ele não vai acender o pisca-alerta, não vai acontecer nada, aliás, nada do que você quer. E para rebocar esse carro, e a quantidade de problemas que os outros sistemas eletrônicos são comprometidos por conta de uma bateria com a baixa tensão, pneu que chega lá no aço, é um perigo. E são itens básicos, né? Básico na hora de você resolver. Você pode resolver preventivamente. Imagina, você está viajando, vai fazer um lanche, né? Para num posto de estrada, a hora que você vai dar partida, o carro não liga. Sim. Imagina você arrumar a bateria certa. Naquela hora, naquela situação. Às vezes desprograma uma série de sistemas do carro, de alarme, de segurança, de conforto, sobe vidro, desce vidro, de tudo. Sim. Como é que você vai fazer isso tudo na beira da estrada? Difícil. Quem que vai arrumar isso para você? Será que vai dividir em tantas parcelas do cartão? Será que ele vai te atender na hora? E se der algum problema? Como é que você vai voltar lá naquela cidade para ele corrigir isso para você? Tem uma história engraçada que às vezes acontece também coisas que fogem da cor, por mais que você tenha feito as manutenções ali preventivas. Uma vez eu estava indo para Fortaleza, no Ceará, eu fui de carro. E uma estrada muito cheia de buraco, eu furei 2 pneus de uma vez só. Que é raro de acontecer, raríssimo, né, de acontecer. Não é muito raro não, né? Pela buracada que a gente vê por aí, né? Ainda mais nessa época do ano. Aí eu lembrei daquela história do cara que de dia ele faz o buraco, de noite ele vem vender o pneu, porque aconteceu exatamente isso. Passou 10 minutos, apareceu o cara vendendo o pneu que eu precisava. Isso aconteceu comigo indo para Astolfo Dutra, tem uns 5 anos, fazendo teste para um jornal, um teste de um carro novinho, 0 quilômetro. Foram 2 pneus. Consegui chegar num posto e aí veio o rapaz, o borracheiro, numa borracharia móvel, vendendo pneu
e não sei o quê. É Mas, muita coincidência. Cobriu o buraco com a pá de terra, ninguém cobriu. Falando de seminovos agora, como é que uma rotina de manutenção bem feita influencia, na sua opinião, aí no valor para uma possível revenda, né? Olha só. A gente percebe que faz muita diferença. Você tem um carro. Se você arruma comigo, tudo que eu fizer no carro, eu vou te entregar. Eu tenho o registro, né, no meu sistema e vou te entregar uma via impressa, com tudo que foi feito, tudo que foi trocado, o valor de cada item de manutenção, de peça, a quilometragem, tudo que você me solicitou e tudo que foi feito. No final de 5 anos, você vai ter se você levar todas as vezes, não só na minha oficina, mas num eletricista, no esteticista, no outro que for guardar aquilo tudo, na hora de vender você vai mostrar para o comprador um histórico de manutenção. Aí ele vai querer saber, você já trocou o óleo do câmbio automático? Já, troquei aos 40 mil, tem 1 ano. Você já trocou correia dentada? Vai estar todo o histórico do carro documentado. Sim. É muito melhor comprar um carro assim, com histórico de manutenção, do que comprar às cegas. Por mais que tenham sido feitas várias manutenções, mas pelo menos na hora de comprar, fez, né? Qual que você vai preferir? Um que tem um histórico, sim, marcadinho, bonitinho, ou um que você vira e fala assim, correia dentada, eu acho que eu já troquei isso. Mas não tem histórico, não a bateria, sabe. Não sei. E um carro com a manutenção em dia, para o carro que está com a manutenção atrasada 1 ou 2 anos, dá uma diferença gigantesca no bolso, né? Exatamente. E você, como mecânico, as lojas, de um modo geral, os clientes, quando vão comprar um carro seminovo, eles geralmente pedem para levar o carro no mecânico, né? O que o pessoal mais avalia? O que você mais avalia nessa hora? O que você acha que o pessoal mais pede para ser avaliado? Na verdade, o cliente fica mais confiante e muito mais à vontade quando ele vira e fala assim, quero comprar o carro tal e achei o carro na loja tal. Posso trazer aqui para examinar? A gente cobra uma taxa simbólica, faz uma avaliação superficial, porque não tem como nenhum lojista nenhum, nem um vendedor particular vai autorizar que a gente remova as rodas, revise os freios para saber como é que está a pastilha, o fluido. Não deixa, tem que ser tudo superficial. Nem eu quero, porque tem coisa que está muito bonitinho, montadinha, a hora que você desmonta, desmancha. Tudo. E você não consegue montar de novo. Então a gente faz um exame superficial, o carro eu levanto no elevador, a gente examina, olha por baixo. Se tem solda, se tem emenda, se tem retoque mal feito, reparo mal feito na parte estrutural. Olha na parte mecânica, se tem vazamento na transmissão, na caixa de marcha, se tem na instalação elétrica por baixo, por cima, por pode dentro ter do capô. sempre ali alguma coisa mal feita. Sim, no capô tem. Às vezes, nem o atual dono do carro que está vendendo, seja lojista ou particular, sabe daquilo. Tem um carro hoje lá na oficina, eu tirei a foto por baixo, mostrei para o dono, um fio, fizeram a ligação do farol de neblina, o fio está passando de alimentação por dentro da mola da suspensão dianteira, vai lá na frente do carro, um fio, mas se ele entrar em curto, pode pegar fogo, queimar uma parte da instalação elétrica, às vezes até o carro inteiro. Sim. A gente não sabe. Sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E na hora de comprar o carro, a gente examina e muitos são descartados. Porque às vezes o carro, na maioria das vezes, o carro é muito bom para quem está vendendo, mas às vezes não é bom para quem está comprando. E eu tenho que olhar o lado do cliente, porque é ele que está me pagando, ele que está solicitando o serviço, e se ele comprar uma bomba, quem vai ter que se virar depois para consertar sou eu, né? Por um lado, vai ser bom, né? Mas tem carro que a gente mas aí, não consegue agora falando resolver, sério não. Também, você vai também lidar com a sua ética profissional ali, Sim, né? Claro, né? E às vezes um pequeno vazamento do motor, dependendo de onde for, você tem que remover o motor ou a transmissão, ou os dois, para corrigir. Aí a gente já está falando em coisa de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Dependendo do modelo do carro, né? Pois é. A manutenção é cara. É cara. Carro usado revisado, você acha que na hora de revender ele se paga esse custo? Poxa, pensa bem. O camarada te perguntar assim, Marcelo, correia dentada. Troquei tem 1 ano. Igual eu falei agora há pouco. Esse carro tem um defeito crônico no ar-condicionado. Já arrumei, tá aqui. Você desarma o comprador. Porque todas as dúvidas dele, ele vai sanar à medida que você for mostrando
tudo comprovado. Sim. Ou então você vira e fala, ó, isso aí, a correia dentada não troquei, fica aí mão de obra e peça R$ 1.500, eu abato no preço para você. Documenta isso. Tá resolvido. Que a pessoa que está comprando está ciente que o carro precisa trocar a correia dentada, um exemplo, tá? E que foi abatido o valor do carro. Não é bom para todos os dois? De certa forma, Já muito dizia legal. meu pai, negócio entre dois, tem que ser bom Os para os dois, né? dois. Tem o maior mito aí entre manutenções que o brasileiro tem na hora de comprar e vender um carro? Rapaz, tem muita. Infelizmente, o que se vê aí em rede social é muita coisa, sem pé, sem cabeça, sem fundamento algum. Tá muito igual na medicina, que o Nossa, Google responde o que a pessoa tem, o que ele tem que tomar? Tenho muito cliente médico e eles reclamam demais disso. Da pessoa chegar lá achando que sabe mais do que ele e às vezes já com a receita pronta. Não precisava nem lá, né? Só precisava dele assinar. E existe, assim, muito mito no mercado. Muito carro que é rotulado, que é taxado como ter o problema tal e tal, e tem um outro que é igualzinho, que tem muito mais, mas passa como bonzinho, que não tem nada. Qual carro, na sua opinião, que é um carro muito confiável em termos de manutenção, de achar peça, tem um custo-benefício legal? Tem uma marca, uma marca, né? Vamos dizer, que você gosta de trabalhar mais. É a marca que você encontra peças com facilidade, que o mercado, você compara um outro carro de outra marca de patamar igual. Por exemplo, um sedã 1.6 com câmbio automático da marca X custa 70, da marca Y custa 50. Por quê? Porque o mercado não paga mais do que isso. Sim. Então, ao invés de eu apontar marca, eu teria que apontar modelos, e são muitos. Só que, às vezes, o que é bom para mim, para o outro não é. Isso também vai do gosto da pessoa. Vai do gosto também. A dica, para evitar de eu rotular aqui e falar de marcas e ser injusto, procure saber no mercado, é a coisa mais fácil do mundo, mas é no mercado. Não procura saber nas redes sociais, que geralmente tem muita brincadeira, tem muita bobeira que foge da realidade. Qual o carro do Dudu? Só pra gente saber, então, qual é a marca. Rapaz, eu tenho 9. 9 carros de coleção ou de uso? Falou que é 9, já vira coleção, né? Se juntar tudo é capaz de dar uns 3. Mas olha só, eu gosto muito de Suzuki, gosto muito de carro japonês de maneira geral. Então, Suzuki, eu tenho Vitara, tenho 3. Tenho um Cadete, que era do meu pai, então tá guardado lá comigo. Vou falar dos principais então, de uso. Tenho uma picape Strada, dessa Turbo, que eu acho fantástico, bacana demais. Lá em casa tenho da minha mulher a paixão da vida dela, que é um Argo 1.3. Meu filho tem Honda Fit, eu já tive vários, gosto muito também, como eu já falei, gosto muito de carro japonês e gosto muito de marcas tradicionais, que já estão no Brasil há muito tempo, que a gente já conhece os modelos, que a gente sabe da facilidade da manutenção, da facilidade de encontrar peças. Se tem facilidade, o custo de manutenção despenca, o poder de comprar e vender, o valor de revenda e a procura no mercado é fácil. Então, se eu cismar de vender amanhã, eu consigo vender. E já comprei muito carro que eu arrependi amargamente. Às vezes por negócio assim, não pelo modelo do carro, mas carro que não estava em condição de eu ter e manter. Que é um grande problema. Ter é uma coisa, manter é outra. Né? Meu avô dizia que, eu até falo isso em algumas gravações do Center Car aqui, que mecânico que vive de Honda passa fome. Porque é um carro que tem um histórico de manutenção muito bom, né? Desde que o dono leve para alguém fazer manutenção. Aí o que vai acontecer? O mecânico vai ter serviço. Porque o dono do Honda, do Toyota, do Suzuki, do Mitsubishi, já que a gente está falando de carro japonês, eles são bons desde que estejam com a manutenção em dia. Porque também pode acontecer de dar problema. Sim, e se você pegar um carro desse, esse carro é bom, se não dá mecânico, o camarada não leva na oficina, só vai acumulando. Quando alguém compra e quer arrumar esse carro, gasta uma fortuna. Aí já fala, não gostei. Você falou de Toyota, tem um vídeo interessante de uma Hilux, me parece ser num deserto, que o carro tá todo detonado, assim, parece que capotou, todo batido, mas o motor funcionando perfeitamente. Tem muito
marketing em cima disso tudo. Sim, Mas aí eu vou te dar um exemplo prático. Tem uma Hilux, uma SR, uma SW4. É tanta letra, tanta coisa. Modelo SR. Eu conserto ela desde um ano de uso. Ela está com 200 e tantos mil, ela é 2011, zero surpresa. Mas por quê? Periodicamente ele me entrega a chave e fala, Dudu, vê o que precisa de fazer. Confere. Vou lá no histórico do carro, falei, ih, rapaz, o óleo do diferencial traseiro já rodou 80 mil quilômetros. Já está na hora de trocar. E o óleo do câmbio automático já rodou 60. Já está na hora de trocar. E ele autoriza. Zero BO. Mudando um pouquinho de assunto da água para o vinho, né? Você também é jornalista. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, que você participou de vários programas aí sobre carros, né? Sim, eu de rádio, estou desde 2015. Já fiz jornal, revista, blog, muita fotografia, muita matéria, muito teste, muita experiência para TV, por exemplo, muita dica, coisa rápida. Baseado na experiência, na vivência que eu tenho dentro da minha oficina. Março agora faz 40 anos que eu tenho oficina. Comecei com 18 anos de idade, a minha, fora que eu trabalhei para os outros. Sim. Leio muito, pesquiso muito. Tudo, por exemplo, na internet tem um grupo de jornalistas automotivos. Todo dia a gente troca figurinha. Um testou o carro tal. Gente, eu vi isso aqui. O outro, carro novo, carro recém-lançado, carro antigo. Mecânicos. Desde 98 participo de um grupo. Na época era Yahoo Grupos, né? Que tinha os grupos. Tem mecânico lá que eu conheço há quase 30 anos. Ele tem quase 30, tem mais tempo até de mercado. Então ele sabe mexer no carro antigo, no carro moderno. Pensa bem, quando eu comecei com oficina, eu já era carburador, era platinado, era um troço muito arcaico e vinha acompanhando a evolução. E para eu ter esse acompanhamento da evolução, lendo revista, lendo jornal, e acabou que eu peguei o gosto. Então, em 88, eu comecei a escrever para um jornal, depois para outra revista, e assim foi, não parou mais. E eu só fui fazer jornalismo em 2008. Com 20 anos de profissão é que eu fui entrar para o jornalismo. Me formei em 2011, adorei, foi um curso muito bacana, gostei demais e mudou o rumo. Passei a fazer a coisa dentro de um panorama diferente, dentro das regras, dentro de tudo, muda muito. Agora, deve ter muita história de bastidor aí, né? Tem alguma aí que você lembra? Muita coisa. Engraçada? Muita coisa. Tem algumas que, por exemplo, em 2015, um piloto famoso, Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car, me chamou, ele ia correr com o Rubinho Barrichello em Brasília. Ia fazer uma corrida da Stock Car os dois juntos. Ele foi convidado pelo Rubinho para fazer uma etapa. E a gente se encontrou porque lá nos primórdios, o Rubinho era muito novinho, a gente encontrou em Interlagos, numa corrida das 1000 milhas, e um amigo meu fez uma foto, eu, o Rubinho, um outro piloto, e o Ingo Hoffmann. Falei, Ingo, bacana que a gente vai poder refazer essa foto. E a gente encontrou, almoçou. E quando a gente entrou, foi almoçar, quando a gente entrou no restaurante, o Rubinho é de uma simplicidade indescritível, ele é muito bacana, um cara muito simples, carismático, todo mundo sabe. Excelente piloto, todo mundo sabe. Mas ele é muito simples. E quando a gente foi almoçar, um camarada se viu num restaurante de beira de estrada, bacana, mas um restaurante muito simples, bandejão. O camarada virou para ele e falou, cumprimentou ele, falou, tudo bom? Eu pensei que você fosse o Rubinho, o Barrichello. Aí ele virou e falou, não, você tá doido? O Rubinho é feio pra caramba, eu sou muito mais bonito que o Rubinho. Aí eu já falei, esse cara é bacana. Simples, e o sujeito nem percebeu. E durante o almoço, a dona do restaurante chegou e falou assim, Rubinho, eu vi que você acabou de almoçar, você se importa de eu chamar meu filho aqui? Ele é apaixonado, ele não perde uma corrida. Quando você estava na Fórmula 1, nossa, ele não perdia uma corrida. Pode trazê-lo. Quando ele chegou, um cara grandão, rapaz, quase 2 metros, mais de uns 150, 180 quilos. Aí ele cutucou, ele aqui, ó, o moço que tá te chamando é ele aqui. Eu deve ter contado a história aí pra ele. Quando o Rubinho virou e ele viu que era o Rubinho,
Rapaz, o homem desmaiou. Que isso? E eu que estava atrás, e para segurar aquele homem. Que sufoco! E a gente, assim, rindo, e ao mesmo tempo sem graça pra caramba. Aí o cara se recompôs, aí autografou a roupa dele, né? A camisa que ele estava trabalhando. Então, assim, foi um momento muito bacana. Marcante aí. E isso através do Ingo Hoffman, que é um camarada que eu gosto muito, sempre que eu posso converso com ele, porque é um cara muito bacana também. A gente tenta sempre levar aqui nos podcasts assuntos interessantes para que as pessoas tiram as dúvidas, né, com relação ao mercado. Você acha que é fundamental o papel do jornalismo aí na comunicação mais transparente desses assuntos sobre o mercado? Porque tem muita dúvida, o assunto é muito amplo, né? Pois é, você tem total razão. Pena é que pouca gente, seja jornalista ou não, entenda de chão de oficina, conheça, quando alguém falar de alguma coisa, ele conheça daquele assunto. Ele não é obrigado a saber de tudo, mas Sim. Se ele está falando, ele tem que ter o mínimo de informação. E eu vejo por aí muita coisa, mas muita coisa, sem pé, sem cabeça. E tem alguém que te inspirou também aí nesse trajeto com relação ao jornalismo e a família, mecânica? Porque a família da minha mãe é toda de fotógrafos. Meu avô começou com fotografia em 1919. Minha tia foi uma das primeiras radialistas do Brasil. Meu pai, que não é da família da minha mãe, lógico, né? Da minha mãe é que é a família de fotógrafos. Sim. O meu pai, jornalista, fotógrafo, jornalista, escrevia sobre carros também em revistas daqui da cidade, da década Então vem de de 60. berço. E muito crítico. Gostava que a gente, dentro de casa, falasse tudo certinho, escrevesse tudo certinho. A gente lia muito, era obrigado não, era orientado a ler jornais, livros, revistas, sempre teve lá em casa. E quem lê sabe mais. Quem lê escreve melhor. A gente escuta Sim. isso desde pequeno. E que eu acho que, infelizmente, hoje está faltando muito. Mas eu não posso fazer nada pelos outros, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, mas você complementando, né? Hoje tem muito criador de conteúdo, de um modo geral, né? Não empresas em si, mas criadores de conteúdo que falam sobre isso. Aí entra no que você está falando, né? Tem muita gente mal preparada no mercado. Muita gente mal preparada, mas que consegue um alcance impressionante. Sem preparo. Quando coloca humor, às vezes humor debochando de alguma marca, de algum modelo de carro, do profissional, tem cada vídeo debochando de mecânico. Sim. Eu não esquento, eu vejo aquilo ali como humor, mas tem muita gente que fica queimada, vejo, acompanha nos grupos, a pessoa fica pé da vida de ver um profissional sendo mostrado daquela... Exatamente. Mas, por exemplo, nas minhas redes, no canal, tem o Facebook há quantos anos, tem o Instagram bacana, tem muita visualização. E o que é interessante, tem muito entrosamento, muita gente pergunta as coisas. E a dúvida de um, às vezes, vai refletir naquilo que um cliente pode me perguntar amanhã ou depois. Eu vou lá, pesquiso, procuro saber. Porque você até brincou no começo. Ah, sabe tudo de automóvel? Quem dera. Aliás, eu nem quero, né? Porque o automóvel muda todo dia, toda semana. Aí um dia é carburador, outro dia é injeção eletrônica, outro dia álcool. Né? Chega o biodiesel, agora... aí o carro elétrico. E a gente não para, a gente tem que acompanhar isso tudo. Como é que as oficinas estão se preparando aí com essa questão do crescimento do carro elétrico, carro híbrido? Você acha que isso vai ser realmente a tendência? O que eu penso é o seguinte: o carro elétrico... A combustão vai virar carro de colecionador? O carro elétrico, eletrificado, é o carro do futuro. Do futuro. Ainda não é. Está muito cedo para se apostar na marca A, B, C, D, E, numa montadora que a gente não conhece. Está muito cedo para apostar num sistema. Há 10 anos, existia no mercado mundial pelo menos 12 sistemas de carros elétricos no planeta. 12. Ah, mas 12 sistemas diferentes? Não, tem muito sistema que é muito semelhante, mas não pode ser igual por conta de patente, etc. e tal. Qual desses sistemas vai adiante? Outra coisa, vamos só falar de carro 100% elétrico, vai ficar mais fácil.
Porque tem híbrido leve, aí tem um monte. Tem umas Híbrido variâncias plug-in, grandes. E toda hora o mercado aponta para um lado, 100% elétrico. Aí todo mundo começa a falar, mas esse carro não dá para viajar, muito bom para uso urbano. Tá, mas qual a bateria? Com qual elemento químico? Com a bateria que você consegue rodar 700 quilômetros? Aí o peso dela. E o preço desse carro. E quando essa bateria for deteriorando, como é que você vai fazer? É tudo muito novo para qualquer pessoa entendida que seja falar o que o mercado, o que vai ser bom para o mercado. O que vai ser bom? Não sei. É um dos primeiros elétricos aí que pouco se vendeu até, né? O Nissan Leaf. Uhum. Dizia-se que a bateria dele era para ter uma durabilidade de 10 anos. Aí, com o passar do tempo, comprovou-se que tem durado mais e isso talvez estimulou um pouco o mercado a aumentar ali a sua informação com relação à durabilidade da bateria. O da BYD, por exemplo, fala-se em 15, 20 anos e diz que vai ter uma nova tecnologia agora que a bateria vai durar a vida útil do carro, que é uma coisa que seria muito boa. Mas olha só, o que eu vejo é que as montadoras que vendem carros elétricos, híbridos, o que for, os eletrificados. Pensa bem, me pegaram aqui em Juiz de Fora, me levaram lá para São Paulo, chegou lá em Interlagos, deu uma volta na pista, aí me apresentaram todo o carro. Montadora nenhuma fez isso comigo. Uma montadora de carro elétricos fez. Sim. Eu já andei, não vou falar que andei em todos, porque todo mês aparece um. Parece um Já novo. andei num monte de modelo. Todos têm um som, sistema de áudio espetacular, tem um farol bacana pra caramba, tem um sistema de freio, ó, aceleram demais, andam torque. bem, mas e daqui a 3 anos? Será que se eu comprar o carro A, eu consigo vendê-lo por um preço... Consigo vender? Mas por que preço? Hoje ainda é um grande híbrido problema. plug-in, joia. Tem motor a combustão, tem motor elétrico, tem conversor, tem gerador, tanto sistema. Qualquer um que der problema, a manutenção, o reparo não vai ser tão barato, não vai ser tão rápido e Caro na hora de também. vender. E A gente falando aqui de carro a combustão, que existe há quantos e quantos anos. Até hoje a gente compra carro que dá problema, imagina um carro elétrico que é novo. Sim. E as oficinas têm se preparado para essa nova mudança? Olha, preparam sim. De um modo geral, claro. Sim, né? a gente recebe anúncio, propaganda, publicidade, né? De muito curso, treinamento. Só que ainda está naquele problema do começo da conversa aqui de carro elétrico. Qual o sistema? O sistema elétrico, 100% elétrico, híbrido leve, híbrido plug-in. Sim. Qual? Aí E é você uma aprende tendência esse até de sistema. aumentar também. Aí né? daqui a 2 anos eles eliminam esse sistema, começa o outro. Está todo mundo muito perdido. Por isso que eu volto a dizer, o carro elétrico é o carro do futuro. Do futuro. Ainda vai demorar um tempo, né? Eu acho. Dudu, para a gente fechar, qual é o carro dos seus sonhos, o que você ainda não dirigiu, mas que tem ideia de dirigir um dia? Que eu não dirigi? Ah, uma Ferrari. Qual? Qualquer uma. Sendo vermelho, tem que ser vermelho. Qualquer uma. Mas não pode ser aquelas Mundrongo, não. Tem que ser a mais Uma moderna. mais novinha, pelo menos. Né? Tem que ter a direção, tem que ter o... Nunca dirigiu uma Ferrari? Não. A Ferrari é o sonho de consumo de Não, porque eu acho bacana. muitos Porque apaixonados por carro. Porsche, adoro, mas já consertei Porsche, já dirigi, mas Ferrari não. Mas Porsche também eu gosto. Em Juiz de Fora tem pouquíssimas, deve ter umas 2, 3 no máximo, né? Dudu, só pra gente fechar então, bate-bola aqui. Você prefere sedã ou SUV? SUV. SUV, melhor, carro mais espaçoso. Moto ou carro? Carro. Sem dúvida. Moto. Motorista ou passageiro? Você tá doido, sempre motorista. Prefere dirigir à noite ou de dia? De dia. E à noite tá por fora. De dia, viagens mais longas ou mais Se pertinhas? tiver que ir sendo bem acompanhado e com um carro de acordo, pode mandar para onde for. Vamos passear, né? Vamos embora. Dudu, faz propaganda aí da sua oficina pro pessoal, quem quiser te achar nas redes sociais. Minha oficina é fácil de achar em frente ao cemitério municipal, ali no Poço Rico, na Praça da República. Tem gente que pergunta, qual lado da praça? Lá de cá.
Lá de lá não quero ir tão É o cedo. cemitério, né? No dia que eu for, não vou Eu, poder inclusive, atender estou com ninguém. terreno vendendo lá, se quiser Não comprar. quero não. Tão cedo. Quero usar esse terreno seu aí de qualquer outro. Nas redes sociais, tem no Facebook, eu uso... Você não perguntou, mas eu não chamo Eduardo, mas você também não perguntou, né? Nas redes sociais, eu achei Alexandre Dudu Mazei. Dudu é sobrenome. Não, é apelido que ninguém tira. Ah, tá. É igual, e nas redes sociais, Oficina Muvuca com K. O meu Muvuca está no mercado desde 84. Tem gente que fala, você copiou? Não copiei de ninguém. Colocaram o apelido e ficou, não consegui tirar nunca mais. Então tá desde 84, Muvuca. Então você não gostava desse apelido, porque geralmente quando pega é quando a pessoa não gosta. Não, eu não sabia que ia ter uma oficina e que o nome dela ia ser Muvuca. Não acreditei nunca. Não acreditava. Em 84, com 16 anos. E em 86 abri a oficina. Então, março agora eu faço 40 anos de oficina própria. Eu considero que eu comecei com oficina comercial depois que eu tirei carteira de motorista. Sim. E passei a atender clientes, né? Que até então a gente participava de competição, de corrida, de 84 a 86, exclusivamente disso. Em 86 abri a oficina. Então, nas redes sociais, no Instagram, Oficina Muvuca com K. Dudu, obrigado, meu amigo. Eu te agradeço. Espero que você volte aí mais vezes, muito bom. Que eu venho. Nossa conversa Você só foi tem que avisar um dia antes para dar tempo de eu fazer a barba, tomar um banho e vem para cá. chique demais. Só Nós temos chamar. muito assunto ainda para a gente conversar. E O assunto não para, do não. mercado automotivo ele é muito amplo, né? Não acaba, não. Não acaba. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Siga lá as redes sociais do Dudu. Se você não é inscrito com a gente aqui também, faça favor, entra aí, se inscreve. Comenta aí o que você achou do nosso podcast e compartilha com os amigos. Afinal, toda semana a gente está aqui com assuntos muito bacanas sobre o mercado automotivo. Semana que vem, estamos de volta aqui.